Bem-vindo ou bem-vinda ao canal do TIP. Hoje eu tô aqui com a Rogéria Viana, uma mulher assim super multipotencial, super multitalentosa e que eu admiro muito. E a gente vai conhecer um pouquinho da história dela, que é cheia de transições, tanto de carreira, quanto de cidade, quanto de país. Então, bora lá sem enrolar mais, solta a vinheta para a gente começar. Rogéria, que honra ter você aqui. Eu tô muito honrada dessa série, porque só tem gente que eu admiro, velho. Só. Que estou orgulhosíssima pelo convite. Estou muito feliz também, Lud. Obrigada por me convidar. Imagina. Esse papo vai ser delicioso e, gente, fica aí até o fim que vocês vão ver que essa mulher tem cada história incrível, 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 incrível. Rogéria, agora, para começar, conta onde você está agora. Eu estou em Nova York, que é onde eu moro desde 2013. Com, com uma motivação de transição de carreira para essa mudança, né? Minha vida é uma eterna mudança agora. Bom, eu sei que sua vida não começou aí, né? Eu sei que sua vida também começou aqui em Santos, né? Como de muita gente que está assistindo, né? Gente de todo o Brasil assiste aqui o canal do TIP, mas eu sei que tem muito santista, né? Que assiste aqui o nosso conteúdo. Conta aí, Rogéria, você estava aqui em Santos, né? Começando a vida adulta. O que você respondia quando as pessoas perguntavam o que você vai ser quando você crescer? Pois é, eu sempre, eu sempre gostei muito de escrever. Minhas redações, assim, sempre tirava 10 em redação, então era uma coisa assim que eu sempre gostei muito, de língua portuguesa, né? Antes de começarem as aulas, eu já tinha lido meu livro inteiro de língua portuguesa, então eu sempre gostei muito de escrever. E aí, eu lembro que bem pequena, assim, eu devia ter uns 8, 9 anos, eu comecei a ver comerciais da ESPM na televisão. Numa época que publicidade nem era moda e as pessoas nem sabiam exatamente o que um publicitário fazia. Mas eu não sei como, acabei descobrindo. E eu falei que eu decidi com 8 anos de idade que eu seria publicitária e nunca mudei de ideia até chegar a época do vestibular. E as pessoas achavam engraçadíssimo, porque eu era uma piveta e as pessoas me perguntavam: o que você quer ser quando crescer? Professora, médica? Eu falava, não, eu quero ser publicitária. Ninguém entendia nada. Eu falava, tá, publicitária. Mas o que publicitário faz? E as pessoas me perguntavam para me testar. Eu falava, publicitário cria os comerciais que a gente vê na televisão. Aquele anúncio que você vê na revista. E aí eu não me lembro, sinceramente, como foi que eu descobri essa profissão e me apaixonei mesmo, né? Tão pequena. Enfim, e aí durante a minha infância, a minha adolescência, assim, meu hobby era gravar no videocassete do meu pai os comerciais que passavam na televisão. Então eu esperava o horário do comercial e aí eu gravava os comerciais que eu gostava. Eu tenho até hoje as fitas VHS gravadas com os comerciais. E daí eu acabei crescendo com essa ideia de que eu queria ser publicitária. E eu descobri que precisava escrever. Eu falava assim, já escrevo bem, eu gosto de escrever. Então eu sempre fui pensando nisso. Só que, assim, apesar de Santos ser uma cidade muito acolhedora, onde eu tinha todos os meus amigos, minha família, todo mundo, eu sempre pensei um pouquinho maior e eu sempre pensava que eu queria sair de Santos. Né? Os meus amigos, né? Minha turma toda estava em Santos e eu não sei porque eu tinha aquele desejo que eu queria sair de Santos, eu achava que eu talvez tivesse mais oportunidades fora de Santos. A Então, quando... cidade é muito pequena para mim. O mínimo que eu aceito é Nova York. Mas eu não tinha, na verdade, eu não tinha muito essa assim, Santos é uma província, não sei o que, eu só achava assim, porque eu não via tantos publicitários em Santos, então eu achava que talvez, se eu fosse para São Paulo, eu tivesse mais oportunidades. E foi o que eu fiz. Quando rolou a época de vestibular, não sei o quê, eu nem prestei em Santos. Eu lembro que meu pai falou assim, mas você não vai prestar em Santos? Eu falava, poxa, pai, é no mesmo dia do vestibular da SPM. E não era. Mas é que eu sabia que se eu prestasse Santos, se eu passasse, ele ia querer que eu continuasse lá. E acabei prestando o SPM que eu queria tanto e entrei na SPM. Então, para mim, assim, já comecei a realizar um sonho ali, né? De estudar numa escola que desde os 8 anos de idade eu sonhava em estudar, E que né? é Numa faculdade. incrível, diga-se de passagem, né? A melhor faculdade de propaganda e marketing do Brasil até hoje. Não, o que me chamou a atenção desse fato é que, assim, talvez nessa época fosse mais aceitável você falar para os adultos que você queria ser astronauta do que queria ser publicitária, né? E numa época, assim, que só quem realmente era do meio sabia, assim, que dava dinheiro e tal, mas não era uma profissão tão badalada, tão glamurosa quanto é, né, virou nos últimos anos, né?
E aí fui fazer propaganda e marketing, né, lá na SPM, eu ia e voltava todo dia, pegava um trepidão em Santos, ia e voltava. E eu lembro que nessa época, quando eu estava no primeiro ano da faculdade, aconteceu um caso assim muito marcante, assim, que até hoje eu lembro com muita frequência, que é depois de uma das aulas, um professor me chamou e falou assim, eu quero falar com você. Eu, tudo bem. E eu sempre fui muito boa aluna. O colégio inteiro, até a faculdade, sempre fui boa aluna. Aí eu fui conversar com ele e ele falou assim, olha, eu só queria te falar uma coisa. Não tenha muitas esperanças, não, porque você não vai longe na sua carreira. Uma porque você é mulher e outra porque você é negra. Então, não tenha muita esperança que você não vai longe. E assim, uma menina era uma menina, eu tinha 18 anos. Uma menina de 18 anos, no primeiro ano da faculdade, que está fazendo um baita sacrifício de viajar todo dia, mais de 70 quilômetros. Eu acordava 5 horas da manhã, eu pegava fretado, ia para São Paulo, chegava em Santos depois de 3 horas da tarde, sabe, 4 horas da tarde. Todo dia numa rotina dessa. Pô, o que você quer é um incentivo. E ouvir isso, aí eu falei, tá bom, mas felizmente eu não deixei que aquela ideia me desmotivasse. Então eu continuei minha vida lá e me formei na faculdade, comecei a trabalhar. Eu fiz um estágio em Santos, na Companhia Santista, na época que eu estava na faculdade, mas depois, essa foi a única experiência que eu tive em Santos, e eu fazia à tarde. Eu lembro que eu voltava da faculdade, ia direto para a agência e fazia meio período. E aí depois comecei a trabalhar em São Paulo, em agências de publicidade, como redatora publicitária. E fui fazendo minha carreira. No ano 2000, eu fui Young Creative, né, que hoje é Young Lion, na época era Young Creative, mas agora chama Young Lion. Aí eu fui representando o Brasil para o Festival de Cannes, né, fazia parte da delegação. Para quem não sabe, esse Young Lion, eles selecionam profissionais de propaganda, que eles falam que é a nova geração da propaganda, né? Eles fazem uma seleção e até 29 anos. Então, eles montam uma delegação com os profissionais de até 29 anos e vão representando o Brasil. Todos os países têm essas delegações. Na minha época, era só de criação e planejamento, eu acho. Hoje em dia tem de vários, tem cyber, tem de várias áreas, né? Planejamento, atendimento. E aí fui. Então, isso foi uma conquista assim que foi muito bacana também na minha trajetória. E uma baita chancela, né? Assim, na época, assim, nessa época eu estava entrando na faculdade de publicidade. Eu fiz um ano só, mas assim, era quase um objetivo inalcançável, né? Assim. Não, e eu acreditei também, né? Eu fui eleita, né? Eu ganhei a minha vaga na delegação porque eu ganhei uma competição no Prêmio Apple de Publicidade, que foram quase 2.000 trabalhos inscritos, e aí eu e meu dupla, o Adriano Alarcon, a gente pegou o primeiro e o quarto lugar, e a dupla que pegasse o primeiro lugar automaticamente já estaria na delegação do Yang. Então, hoje e assim, Yang é para sempre, né? Então, hoje eu já nem sou tão Yang e continuo com esse título, porque é um título vitalício, né? Então, assim, eu sou Yang até hoje. E aí, enfim, fui trabalhando em propaganda, atendi todos os tipos de clientes, você pode imaginar, né? Que propaganda é isso. E eu sempre gostei muito do que eu fazia. Só que chegou um ponto, assim, na minha carreira que eu comecei a ficar muito desmotivada, porque eu já estava há quase 20 anos fazendo aquilo. E porque eu comecei muito cedo, eu saí da faculdade com 21 anos, já comecei a trabalhar em agência com 21 anos. Aí chegou um ponto, assim, eu já estava quase 20 anos trabalhando em propaganda, e sabe quando a coisa já perde o brilho, já não tinha mais muito. E, assim, apesar de ser um mundo que as pessoas acham que a gente só vive em festas, né? E tem muita festa realmente, só que, assim, nem para as festas mais eu queria ir, porque eu já. As coisas para mim começou a perder um pouco o sentido, porque eu já não via mais. Eu já não me sentia mais tão motivada para fazer as coisas. Não, E aí e assim, você não querer ir para a festa, minha filha, porque tem uma voz interior gritando. Gente, porque aqui só um adendo, tá? A Rogéria é uma das pessoas mais animadas que eu conheço. Sou, pior que sou, pior que sou. E aí, quando eu falei assim, opa, nem para as festas mais eu quero ir, tem alguma coisa errada aí. Aí eu fiquei pensando se eu não gostava mais do que eu fazia. Aí eu falei assim, eu acho que eu não gosto mais do que eu faço. E eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça. Eu falei assim, de repente não é. E a gente tem que aprender muito a diferenciar. Você não gostar mais do que você faz e você não gostar do jeito que você está fazendo aquilo. E aí eu comecei a me perguntar qual era a minha situação. Se eu não gostava mais do que eu fazia,
ou se eu não gostava do jeito que eu estava fazendo, né? Porque, né, criação é isso, criação você tem que estar inspirado, você tem que estar na vibe para fazer. E fui empurrando isso com a barriga, essa minha insatisfação, e comecei a pensar em outras coisas que eu gostaria de fazer, além de propaganda. Porque eu nunca tive essa segunda opção. Até na hora de preencher o meu manual do vestibular, eu não sabia o que colocar na segunda opção, porque propaganda era uma coisa tão certa para mim, era uma coisa assim, que eu queria tanto, e eu sabia que era aquilo que eu queria, que eu não conseguia nem pensar numa segunda opção. E na hora que aquilo realmente se tornou tão importante na minha vida, que eu falava assim, eu quero mudar e eu não sei para que lado que eu vou, isso começou a me incomodar muito. Mas, por eu não ter nenhuma resposta, eu fui empurrando. Nesse meio tempo, eu conheci o Ciro Pelicano, que é um baita redator, né, ícone, né, da propaganda, que que é dono da agência PMC aqui em Nova York, que era a agência da Globo Internacional. E aí eu comecei, ele me contratou para fazer uns freelas para eles aqui, né, para a Globo Internacional. E eu comecei a fazer uns freelas do Brasil, eu fazia os trabalhos para eles aqui. E aí chegou em 2012, ele me convidou para passar uma temporada de 2 meses aqui, trabalhando para eles em loco. E aí eu conversei com os donos da agência que eu trabalhava, eu perguntei se eu podia pegar uma licença não remunerada e passar esses 2 meses aqui em Nova York, e eles foram super parceiros na hora de falar, pode ir, sua vaga está aqui, vai e volta. Que para eles também seria legal eu ter essa experiência, né? Com Mas certeza. assim, no momento eu achei que isso pudesse render mais alguma coisa. Então eu vim porque eu imaginei que eu vinha socorrer num período de muito trabalho. E aí vim e passei 2 meses aqui em Nova York trabalhando na PMC, que ficava dentro do escritório da Globo. E como se fosse um departamento realmente da Globo Internacional. É tipo uma house, é Uma isso? house. Era uma house. E aí fiquei trabalhando aqui em 2012 e eu já conhecia Nova York, eu já tinha vindo para Nova York como turista. Eu nunca sonhei em morar em Nova York, mas a primeira vez que eu vim para cá como turista, eu olhei, porque eu sempre viajei muito, eu conheço muitos países da Europa, eu já fui para muitos lugares, só que eu nunca tive essa sensação assim, ai, queria morar aqui. Talvez em Londres eu tenha sentido isso, mas nenhum outro lugar me deu essa vontade, como quando eu vim para Nova York para visitar. E eu falei assim, nossa, eu moraria aqui, essa cidade é incrível, tem a minha energia, tem a minha vibe, não sei o quê, moraria aqui. Mas eu nunca realmente fiz planos de mudar para cá. Nunca imaginei, porque eu sou capricorniana, eu sou super certinha, eu sou super organizada. Eu não abriria a mão de uma carreira sólida que eu tinha no Brasil para arriscar e vir para Nova York, sei lá, para ser garçonete ou para fazer qualquer coisa só para morar aqui, né? Nada contra, eu acho que são assim, as pessoas que vêm para cá e fazem trabalhos muito dignos, mas esse não era um preço que eu queria pagar. Eu não queria abrir mão da minha carreira, porque eu batalhei tanto para ter uma carreira, para ter outro tipo de emprego aqui que não me satisfizesse. Depois de ouvir Então, uma merda daquelas na faculdade, né? Você fala, eu pois não vou abrir mão da minha carreira de jeito nenhum, né? exatamente. E outra, eu vi assim, o caminho que eu desbravei, sabe? Porque quando eu comecei em propaganda, eu lembro no meu primeiro emprego, eu era a única mulher da criação inteira. Imagina, eu tinha 22 anos e eu era a única mulher na criação. Em vários outros lugares pelos quais eu passei, agências pelas quais eu passei, a participação de mulheres é mínima na criação. Hoje em dia mudou bastante, mas no meu tempo, então eu vi assim o quanto mato eu tive que cortar ali do caminho para conseguir o meu espaço, né? E para conseguir ser respeitada como profissional. Muitas vezes eu precisava pedir para algum amigo meu, homem, apresentar uma campanha minha para o cliente poder ver sabe, com mais atenção, porque se soubesse que eu que tinha criado, não ia prestar atenção porque foi E uma mulher. respeitar, né? E assim, e por mais que a gente está falando aí do começo dos anos 2000 até onde eu entendi, essa briga permanece até hoje, né? Assim, mais mulheres na criação, mais pessoas negras na publicidade, né? Mais pessoas com deficiência fazendo parte dos times criativos, né? E não só tratados como consumidores, né? Assim, é uma discussão que está forte e crescente até hoje, né? Quantas vezes eu fui para reuniões com o cliente e o cliente achar que eu era a secretária, até me apresentar e falar, não, ela é a redatora da campanha. Então, sempre, sabe? E foram coisas, assim, que eu sei o valor e eu me honro, assim, eu me sinto muito honrada
por ter conseguido passar por tantos obstáculos, que muitas vezes são tão camuflados, né? Mas, enfim. Então, eu me sinto muito honrada por ter trilhado esse caminho. Então, eu não queria abrir mão de uma carreira como essa para fazer uma coisa que eu não queria, uma coisa que não fosse render nada para mim profissionalmente. Enfim, então nunca tive essa história de morar em Nova York na cabeça, porque eu falava assim, como que eu vou competir com redatores nativos, né, com pessoas que que eu brinco sempre, eu digo, por mais que você saiba falar inglês, a gente não tem o background deles. A gente não é, né, a gente não cresceu aqui, a gente não tem a cultura deles, a gente não tem as mesmas referências. Então não é apenas uma questão de idioma. É uma questão cultural, é uma questão, sabe, de background realmente, de vivência. Então nunca cultivei esse sonho. E aí, quando eu vim para trabalhar na Globo, né, para passar esses 2 meses aqui, eu falei, vai ser essa experiência, vai ser muito bacana, né, porque passar 2 meses fingindo que eu moro em Nova York, né, ter esse gostinho, falar assim, como que é acordar e me arrumar para ir trabalhar em Nova York, né? Eu vou pegar um café, eu já pensava isso, eu vou comprar um café no Starbucks, pegar um metrô, segurando um copo de café, então, sabe, essas fantasias que a gente tem de Sex and the City, de ser Carrie Bradshaw. Esses estereótipos mesmo, né, que a gente acha que é isso, né? Não, eu tava me achando assim, Carrie Bradshaw por 2 meses. Então eu falei assim, uau, que incrível, preciso arrumar umas amigas para tomar Cosmopolitan comigo aqui. E aí foi uma experiência incrível. E aí eu vim para trabalhar como publicitária, como redatora, fazendo aquilo, criando em português, algumas vezes em inglês, mas assim, mas basicamente, como o nosso público é brasileiro, então era mais uma criação em português mesmo. Numa empresa brasileira, com outros profissionais brasileiros, então foi uma experiência tranquila, né? Porque eu já conhecia a equipe que eu trabalhava, porque eu já fazia do Brasil, então tinha muitas reuniões por vídeo com eles, então conhecia todo o time aqui já. Então eu vim numa situação confortável e fazendo uma coisa que eu já estava acostumada a fazer no Brasil, né? Só mudou o cenário, que eu olhava pela janela e via o World Trade Center. Então a única coisa que mudou. E, enfim, aí foi uma experiência muito bacana. Voltei para o Brasil, voltei para o meu emprego antigo, continuei trabalhando de lá para a PMC, fazendo os trabalhos da Globo de lá. Quando foi em 2013, eu vim de novo. Eu ia tirar férias do Brasil do meu trabalho. E aí o Ciro falou, vem para cá de novo. Eu vim, passei mais um mês. E quando eu vim passar esse mês, ele me fez a proposta de ficar aqui em Nova York, definitivamente. Né? Na verdade, ficar não. Eu tinha que voltar ao Brasil, acertar as coisas de visto, tudo isso. E foi o que eu fiz. Então, eu lembro que eu cheguei no Brasil em setembro, meio de setembro, tipo 10 de setembro. 2 de novembro eu estava mudando para Nova York. Eu tive, assim, 1 mês e meio, eu resolvi minha vida. E hoje eu penso, né, eu vim para cá com 2 malas, eu fechei o meu apartamento com tudo dentro. Eu sempre brinco, eu falo assim, que eu vim como fosse fugitiva da polícia, né? Porque eu fechei tudo, eu trabalhei até quinta, sexta eu peguei de folga para resolver coisas como ir ao cartório, fazer procuração para o meu pai, essas coisas todas. Embarquei sábado de manhã para Nova York, vim com 2 malas e mais nada. E hoje eu penso assim, gente, que loucura que eu fiz. Mas não faria diferente. Eu acho que eu faria de novo como eu fiz. E vim para cá. Então, não foi tão impactante, porque eu já tinha feito aquelas 2 experiências anteriores, uma de 2 meses, uma de 1 mês. Então, quando eu vim para cá, eu já conhecia mais ou menos a cidade. Eu vim morar num residência que era aqui perto, até perto de onde eu moro, que eu passei 6 meses, que era tipo um pensionato, porque eu não sabia direito onde eu queria morar, e eu sabia que dessa vez não era escolher onde você vai passar um mês de férias, era assim, é onde eu ia morar dali para frente. Aí vim. Então eu fiz amigos, eu acho que assim, isso faltavam 2 meses para eu completar 40 anos. Né? Quando eu mudei para cá, eu mudei às vésperas de fazer 40 anos. E eu acho que é um privilégio a gente ter oportunidade de começar a vida do zero, num lugar onde eu praticamente não tinha amigos, eu não tinha uma história aqui. Então nada me prendia. Então eu olhava para a cidade e eu pensava assim, onde que eu quero morar? Que tipo de vida que eu quero ter aqui? Que tipo de amigos que eu quero ter? Porque eu estava reconstruindo a minha vida, eu não tinha identidade quando eu mudei. Então, eu tive que fazer identidade, abrir conta em banco, ter um telefone, ter um número de telefone. Então, sabe, é como se eu tivesse renascido aqui, um lugar onde eu não tinha nenhuma experiência, porque, assim, quando você está no Brasil, quando você está na sua vida, você vai indo meio no fluxo, né? Então, assim, eu fazia as coisas que a minha turma fazia, eu tinha os meus amigos, eu tinha
você vai indo meio no fluxo de uma forma confortável. Mas quando você não tem nada, né? Quando a sua vida é uma folha em branco, você fala, agora eu vou fazer do jeito que eu quiser. Eu acho que é um privilégio a gente, sabe, ter essas chances na vida. E eu aproveitei, eu comecei a pensar, eu quero fazer assim, eu quero fazer assado, eu quero morar em tal lugar, eu quero desse jeito. E durante 2 anos e meio, eu trabalhei no marketing lá da Globo, criando campanhas para o público brasileiro, né? Porque a Globo Internacional ela é por assinatura no exterior, né? Então, toda a produção de materiais para o exterior é feita aqui no escritório de Nova York. E passei 2 anos e meio. Nesse meio tempo, eu comecei a me interessar por produção. Eu estava dentro já, né, do escritório da Globo e eu via as coisas acontecendo, mas nunca foi uma coisa que tivesse me passado pela cabeça, assim, produção de TV é uma coisa que eu quero fazer. Nada disso. Mas antes disso, me lembrei de outra coisa importante. Eu criei o Vem para Nova York, que é o meu blog de dicas Foi de Nova York. foi assim, foi na segunda, quando você já estava morando aí. Foi quando eu já estava morando. Não, eu já morava aqui há 2 anos quando eu criei o Vem para Nova York. Mas a loucura, desde da primeira semana que eu mudei para Nova York, definitivamente, toda sexta-feira eu mandava um e-mail para minha família e para os meus amigos contando tudo que eu tinha feito na semana. Os lugares que eu tinha ido, não sei o que. Daí aconteceu que todos os meus amigos, ou amigos de amigo que vinha para cá, mandavam e-mail, dá umas dicas de Nova York. Eu tinha um e-mail pronto já que eu mandava para todo mundo. Daí uma vez a minha irmã virou para mim e falou, por que você não faz um blog? Porque eu vejo tanta gente com blog, não sei o quê. Você me levou nos lugares que eu nunca tinha ouvido falar, né? Quando a minha irmã veio me visitar, monta um blog aí, porque daí as pessoas não ficam te pedindo, elas já entram no blog. Eu falei, vou fazer isso. Aí criei o Vem para Nova York. Que aí eu criei, assim, muito despretensiosamente, e no primeiro dia eu já tinha 500 seguidores no Facebook. Que eu achei uma loucura. Eu falei, gente, aí eu senti o poder da internet. E vim fazendo o Vem para Nova York com dicas todas testadas, que eu vou em todos os lugares. Porque surgiu, as pessoas me falam assim, você sai bastante por causa do blog? Eu falei, não, o blog existe porque eu sempre saí bastante. Então, das minhas experiências, eu resolvi criar o Vem para Nova York. A mulher é agitada, gente, vocês não têm noção. A mulher é agitada e ela realmente conhece tudo, tudo, tudo. É porque quando eu vim para cá, eu achei que eu ia ficar, sei lá, uns 2 anos. Eu falei assim, eu acho que eu vou ficar uns 2 anos em Nova York, tá bacana, já posso voltar pro Brasil. Mas eu ter essa coisa na cabeça de que eu só ia ficar 2 anos, me deu vontade de querer realmente aproveitar a cidade enquanto eu estivesse aqui. Claro. Aí eu saía todo dia. Aqui não tem lei seca, então eu posso sair. Eu tenho metrô que funciona 24 horas, você pode voltar de madrugada. Então eu aproveitava dessas vantagens todas e saía muito e comecei a fazer o blog para Nova York com dicas testadas. Eu vou em todos os lugares que eu mostro, todas as fotos são minhas. Então é uma experiência bem real que eu retrato no blog. Até foto de paisagem é minha, gente. Quem assiste lá, tudo é meu. E aí, foi mais ou menos nessa época que eu fiz o blog que eu comecei a me interessar por produção de TV. Na época, eu não estava trabalhando às sextas-feiras no marketing e eu fui pedir um estágio para a Angélica, né, a Maria Angélica Vieira, que é a produtora executiva do Manhattan Connect, que eu já conheci ela lá da Globo. Falei assim, olha, eu estou interessada em aprender um pouco sobre produção de TV, você me deixa ser estagiária? Porque vocês gravam às sextas e às sextas eu não estou trabalhando mesmo, então vocês me deixam acompanhar a filmagem? Ela, lógico, vem também para a reunião de pauta, que é mais cedo, porque daí você, né, vê desde o início como é que rola a produção do programa e tal. E eu comecei a ir às sextas-feiras para a reunião de pauta do Manhattan e acompanhar a gravação. E eu lembro que alguns amigos me criticaram e falavam assim, gente, você tem 40 anos, você, né, já tinha mais até na época, você está trabalhando de graça. Eu falei assim, gente, eu não estou trabalhando de graça, eu estou aprendendo de graça. É diferente, porque você estar com Lucas Mendes, Caio Blinder, Pedro Andrade, com a Angélica. Gente, olha os professores que eu tinha, né? Quantas pessoas têm essa oportunidade que eu tive? Falei, gente, eu não estou trabalhando de graça, eu estou aprendendo de graça. E aprendendo na prática, né? Que é uma das coisas que, putz, e assim, não tem preço, né? E num programa que é um dos programas mais longevos da TV brasileira, porque o Manhattan tem 27 anos já. Então eu falei, pô, que oportunidade incrível. Mas eu achei que eu ia fazer aquele estágio. Eu fiz curso de produção de TV aqui em Nova York, descobri alguns cursos que eu fiz para me adaptar à linguagem. Na verdade, assim, para aprender mesmo, porque eu não sabia nada de produção de TV. Nada, nada mesmo. E eu comecei a me interessar e fui fazer curso.
E com o tempo, eu lembro que eu comecei no Manhattan, aí fazia uns 2 ou 3 meses que eu estava com eles, mas eu estava assim, muito interessada, eu estava querendo aprender mesmo, então eu ia, eu anotava tudo, eu prestava muita atenção em tudo que eles faziam, eu sugeria, eu colaborava. Então eu realmente mergulhei ali na oportunidade que eu tinha, que era uma vez por semana. Quando, uns 2 ou 3 meses depois que eu comecei, a produtora deles precisou ir embora de Nova York. E aí ela falou, gente, meu marido foi transferido, a gente está se mudando de Nova York, e ela já era produtora há anos deles, uns 3 anos. Aí a Angélica me chamou, e eu assim, poxa, que pena que ela vai sair, meu Deus, né? Ela é tão importante pro programa, tal. E a Angélica me chamou para conversar e me ofereceu a vaga dela. E falou assim, a gente quer que você assuma como produtora do programa. E eu falei, Angélica, você tá louca? Você sabe que eu nunca trabalhei com isso na minha vida, né? Ela falou assim, não, mas o mais difícil você já conseguiu. O Caio e o Lucas amam você. O resto você aprende. Você já está aprendendo muitas coisas, você já aprendeu. E o que falta, você vai aprender com o tempo. A gente confia em você. Eu tremia, eu falava, não, Angélica, eu não queria aceitar. E ela assim, você vai conseguir, você vai conseguir. Imagina a responsabilidade de uma pessoa que não tinha a menor experiência nessa área. Tipo, pedir um estágio e de repente me oferecem a vaga de produtora do programa, né? E um programa com o peso do Manhattan Connection, né? Que é um programa super respeitado na televisão, né? Que tem profissionais assim de peso. Então, para mim, eu não dormia assim. Eu fiquei tão nervosa assim que eu não dormia. Eu falava assim, meu Deus do céu. E o primeiro programa que eu fiz como produtora mesmo, assim, já na vaga, foi com o Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, assim, né? Só porrada aqui, Jesus. Mas, enfim, mas foi bom porque eu acho também, eu não ter a experiência anterior me deu um olhar fresco sobre as coisas, então eu propus algumas coisas para eles que eles acataram, assim, em processos mesmo do programa, e que foram muito bacanas, né? A tela em Porque eu. branco de novo, né? A tela em branco é um fator importante para muita coisa, né? Exatamente. E, Rogério, assim, cara, é muito legal isso que você falou, porque assim, você quis ser estagiária aos 40 anos, aos 40 e poucos anos de idade, mas o que a gente tem que lembrar também é que talvez o Caio e o Lucas só tenham realmente aberto esse espaço e gostado muito de você, porque existia toda uma senioridade, toda uma experiência, toda uma trajetória de vida que, cara, independente de você estar numa carreira nova ou não, isso vale pra caramba, né? Essa maturidade é uma coisa que as pessoas tendem a olhar pelo lado mais negativo. Ah, eu tô velho para começar, eu tô cansado. E na verdade, não, isso é uma baita bagagem importante. Você não consegue comprar isso com dinheiro, né? Esse é um ponto importante. Eu acho que, assim, um conselho, assim, para quem pensa em fazer, né, transições como a que eu fiz. A primeira coisa, você não pode ter vergonha de dizer que não sabe, né? Você não ter vergonha de falar assim, eu não sei e eu preciso aprender e eu quero aprender. Outra é essa, assim, que você está falando da senioridade. Você aprender, porque eu acho que quando a gente começa numa profissão recém-saída da faculdade, a gente não tem nem a vivência, né, como pessoa de muitas coisas. E eu acho que essa imaturidade acaba, às vezes, é, bloqueando certas coisas no processo que você tem de aprendizado. Você começar a aprender alguma coisa nova com 40 anos, como foi o meu caso, é, é muito legal, porque você sabe exatamente assim o seu lugar, você sabe, você tem a humildade de saber, de dizer que não sabe. Quando você é jovem, você nunca admite que você não sabe nada. A Exatamente. pessoa está falando grego, você fala assim, sei sim, pode deixar comigo, pode deixar comigo. E quando a gente é mais velho, a gente fala assim, putz, não estou entendendo nada que você está falando, preciso aprender, me dá uns dias, me dá um tempo para eu aprender. Então a gente tem que ter essa humildade de falar assim, eu estou aqui para aprender. Pode ser que o processo seja mais rápido quando você é mais jovem, porque você já tem uma bagagem, né, profissional e tudo isso, você consegue relacionar algumas coisas. Então, para mim, eu acho que foi muito importante. Realmente, eu acho que eles me viram de uma outra forma, diferente de se eu fosse uma estudante recém-saída da faculdade. Eles me respeitaram, assim, desde o minuto zero, né? Eles nunca subestimaram a minha capacidade por eu não ter tido experiência anterior nessa área. Pelo contrário, eles valorizaram muito, assim, eu ter tido coragem de fazer essa transição.
e respeitavam muito a minha bagagem anterior. Então, por exemplo, na criação de tarde, o Caio vira para mim e fala assim: ah, você é publicitária, você consegue criar essa tarde rapidinho. Porque ele sabia que era isso que eu fazia como publicitária. Então, eu acho que a gente ter um novo olhar, né, aproveitando tudo que a gente já sabe, é muito importante, é muito enriquecedor para o que você está fazendo. E você consegue contribuir muito, porque ali é um grupo mais heterogêneo. Então, quando você vem com uma experiência diferente, você consegue trazer novos elementos para esse grupo, né? E que às vezes são positivos. Então, eu comecei a trabalhar com eles e foi incrível, assim. Eu lembro, no primeiro dia, eu senti aquele frio no estômago, assim, sabe? Aquele tesão que você tá de fazer um negócio, assim. E eu pensei comigo, eu falei, há quanto tempo eu não sinto essa emoção de estar fazendo uma coisa diferente, sabe? Esse friozinho na barriga. Eu achei tão gostoso. E eu falei assim, por que eu não tentei outra coisa antes? Porque se eu não tivesse, sabe, um dia parado e falar assim, ah, não tô feliz, eu quero aprender a fazer outra coisa, e olhar, enxergar ali uma oportunidade que eu tinha, porque eu já estava dentro de uma TV, eu já conhecia as pessoas, comecei a me interessar vendo as pessoas trabalhando, eu nunca tive assim nos bastidores da TV, né? Eu sempre fui cliente em propaganda, ia para as gravações, mas assim, eu nunca tive do outro lado. E ao observar as coisas do outro lado, começou a me gerar muita curiosidade, muito interesse. Então, tá ali com eles, assim, era uma escola, né? Eu olhava, no início, assim, nos primeiros meses, eu lembro que eu sentava na nossa reunião de pauta, eu sento do lado do Lucas, porque eu ajudo ele nas pautas, nas coisas todas. Eu olhava para o Lucas Mendes, eu pensava assim, meu Deus, se me contassem isso, eu nunca ia acreditar, porque, imagina, o Lucas Mendes, que quando eu era criança eu via correspondente em Nova York, com a neve caindo atrás, ele com casaco de pele. Quando na minha vida que eu ia imaginar que eu ia trabalhar com o Lucas, que o Lucas ia ser meu chefe, e que eu ia sentar ali junto com ele, trocar ideia e dar sugestões, e ele ouvir, sabe, o que eu falo, e ele ouvir minha opinião sobre as coisas deles. Então, assim, para mim foi, sabe, uma conquista incrível. Porra, e um sarrafo intelectual altíssimo, né? Vamos combinar. Gente, assim, eu olho para eles e falo assim, meu Deus, são as pessoas mais inteligentes com quem eu já convivo na vida, porque assim, é um nível de conversa e discussão, assim. E aí eu sinto que eu aprendo todo dia com eles, todo dia. Agora, assim, né, a gente está gravando agora durante a quarentena, que a gente está trabalhando de casa, eu sinto muita saudade de estar com eles e de conversar, e de entender. O Lucas é um cara genial, ele tem uma memória, ele já entrevistou todo mundo que você possa imaginar, ele já entrevistou, e ele tem uma memória, assim, para cada entrevista, para cada detalhe que ele fez. Então, cada caso que ele conta, para mim, sabe, é um livro que eu tô lendo. Ele é genial. O Caio, o Pedro, então, assim, são pessoas incríveis e com histórias para compartilhar, uma generosidade de compartilhar esse conhecimento que eles têm. Então, para mim, assim, foi um mundo novo que se abriu, não só de ter acesso a essas pessoas e conversar e aprender tanto com eles, mas também de novos processos e de novos, sabe, de eu entender assim, para que serve essa câmera, para que serve um áudio, como é que regula, o que faz, como é. Agora eu mexo no TP, né, no teleprompter, que eu nem sabia como é que funcionava, então eu tive que aprender tudo do zero. E para mim, cada coisa que eu tinha que aprender era uma felicidade, assim, você se sentir produtivo de novo, né? Você sentir que você não está mais trabalhando no piloto automático, que nem eu estava em propaganda já. Nossa, dá uma outra motivação para a vida, né? Para mim Olha, assim, eu fiquei muito arrepiada quando eu ouvi você contar essa história pessoalmente, que foi o dia que a gente se conheceu, por acaso. E, meu, foi uma noite, assim, né? A palestra foi à noite que eu fiquei pensando, meu, que coisa incrível eu acabei de ouvir, assim. Porque é aquele tipo de história que a gente acha que não acontece, né? Assim, você olha e parece ficção, mas não é. Na verdade, a vida é isso, né? A vida é feita dessas histórias maravilhosas, né? E eu acho que essas histórias acontecem para quem diz sim para as oportunidades. Se a Exato. gente pensar, se eu pensasse em tantas oportunidades que eu tive durante a minha vida, talvez fazer outras coisas que eu nem tivesse percebido que eram oportunidades, né? Talvez isso tivesse acontecido antes com outra coisa, não sei. Mas você se abrir e se permitir aprender, se permitir errar, né? Porque a gente sabe que quando a gente está fazendo uma coisa nova, a gente pode errar. A gente não vai ser perfeita como a gente era na profissão anterior.
A gente não tem todo esse conhecimento, mas assim, mas eu quero fazer de qualquer jeito. Mesmo tanto sujeita a erros, a falhas, eu queria fazer. Então, eu acho que a sua vontade vai estar acima de qualquer coisa. A sua predisposição, sabe, de estar ali comprometida com a sua nova, né, com o seu novo caminho, eu acho que faz muita diferença. E essa coisa de percepção que você falou, para mim é um conceito muito forte, assim, é um conceito que eu tenho me valorizado por conta disso e também buscado trabalhar com pessoas que têm essa percepção muito desenvolvida, né? Porque é uma coisa que parece banal, né? Mas, cara, a capacidade que você tem de perceber determinadas coisas, né? Para você fazer autocrítica para você, né? Para você se olhar e também para que você enxergue o que está ao redor. Isso demanda um estado de presença que, assim, na boa, é foda você Uhum. conseguir, né? E eu vejo muito isso ter acontecido aí ao longo da tua jornada, né? Assim, e até o teu comportamento, né? Assim, cara, o dia que você foi dar palestra lá, cara, você estava no estado de presença com a gente, interessado em compartilhar, que é muito lindo, assim, de ver. Dá para ver que isso não é só uma habilidade, é um traço de personalidade que você tem. Mas é que eu acho que se o que a gente vive puder inspirar outras pessoas e puder, né? Eu não me arrependo nem um minuto de ter mudado de carreira. E é estranho porque, mas ainda, né? Nem acabou a história. Né? Mas é engraçado que no início eu falava, até hoje eu tenho um pouco, sabe a síndrome da impostora? Quando as pessoas perguntam assim, o que você faz? Eu falo, sou produtora de TV. Não, sou produtora de TV. Então, até para mim, é estranho, porque assim, eu estudei para ser publicitária, o meu diploma é de publicitária. E aí, quando eu tenho que falar, porque se for pensar, eu sou produtora quase 5 anos, um pouco mais de 5 anos, né? Mas assim, já comecei no Manhattan Connect. Então, eu sou produtora há 5 anos e até hoje, às vezes eu falo assim, eu estou produtora, talvez eu ainda seja publicitária, mas eu estou produtora. Mas você tem que realmente, sabe, abraçar e se empoderar disso. Falar assim, não, eu sou produtora. Ué, todo dia o programa está no ar, como? Toda semana o programa está no ar, porque eu trabalhei para isso, eu fiz minha parte. E aí, nesse processo todo, aí começou assim, você filma? Não filma, mas me dá 3 dias que eu aprendo. Aí aprendi a filmar, fui fazer curso de filmar, eu comecei a filmar. Você edita? Não edito, mas aprendo. Fui fazer curso de edição. E aí um conhecimento começa a te inspirar a outros conhecimentos, né? Porque daí eu vi que era importante, eu trabalhando em TV, eu vi que era importante eu não apenas saber filmar, como ter o conceito e entender o que é uma boa filmagem. Daí eu fui estudar. Aí fui estudar edição. Então hoje eu colaboro, eu consigo fazer edições curtas, né? Não sou uma craque, mas eu consigo fazer, eu tenho essa autonomia de fazer coisas também. E eu imagino, e até um pouquinho do que a gente conversou, né? Uma coisa é uma estrutura Globo Brasil e outra coisa é a estrutura da Globo fora, né? Você tem que. E acho que até a própria cultura de Nova York, né? Assim, a cultura. Acho que até os Estados Unidos, como as metrópoles, né? Assim, você não é. Você nunca pode ser braço curto, né? Uhum. Porque sempre vai ter trabalho para fazer e as pessoas não se comportam assim, isso não é o meu trabalho, né? Vamos lá, trabalho é trabalho, a gente tem que resolver entregar, né? Acho que é um modelo mental um pouquinho diferente, assim. E talvez por essa característica do escritório aqui, né, da equipe ser mais enxuta, não sei o quê, eu tenha tido essa oportunidade, porque eu fico imaginando, por exemplo, se abrisse uma vaga de produtora do Manhattan Connection no Brasil, ia ter 300 neguinhos na minha frente para essa vaga, melhor qualificados do que eu, com mais experiência do que eu. Então, eu acho que estava na hora certa, no lugar certo, eu estava disposta a fazer. Então, eu acho que isso também me favoreceu, né? Eu estar num lugar com menos competição também e estar ali disposta a fazer. Então, acho que tudo isso também contou pontos ali. E daí, nesse meio tempo, eu lá na Globo, tem um outro programa que é produzido aqui em Nova York, que chama Globo Notícia Américas, que ele só é transmitido para os países das Américas, com exceção do Brasil, porque é um conteúdo mais voltado para o imigrante brasileiro, né? Que mora nas Américas. Esse é o programa, acho que é o programa de maior audiência da Globo Internacional,
E ele é apresentado pela Mila Burns, que é uma jornalista sensacional, super respeitada, que ela é chamada a musa da comunidade brasileira aqui, de tão importante que é o papel dela para a comunidade. E a Mila sempre brincava comigo, ela falava assim, pô, Rogéria, você conhece alguém? E eu sempre tive muito contato, eu sempre fui uma pessoa de fazer muita amizade com os outros, então eu moro aqui há 7 anos, mas eu tenho tanto amigo, mais amigo que gente que mora aqui há muito mais tempo, porque eu vou conhecendo as pessoas, né? E aí a Mila virava para mim e falava assim, eu preciso entrevistar alguém de tal área, você conhece alguém? Ah, conheço, peraí, vou te colocar em contato. E nessas, um dia a Mila brincou comigo e falou assim, Rogéria, no dia que eu for contratar uma produtora, eu vou contratar você. Eu falava, tá bom, pode me contratar que eu quero trabalhar. E a Mila é uma pessoa incrível também, uma mulher inteligente, ela é escritora, historiadora, jornalista, ela é tudo que você possa imaginar e ela arrasa em tudo que ela faz. Aí eu falei, tudo bem. E no dia que ela realmente precisou, ela veio atrás de mim. E ela me chamou e falou assim, Rogéria, estou precisando contratar uma produtora e eu queria que você considerasse. Na hora eu aceitei, eu falei, opa, eu quero. E é um programa que tem um perfil um pouquinho diferente do Manhattan Connection, também é semanal, mas ele tem um perfil um pouquinho diferente. E eu comecei a produzir esse programa também. Então, para mim, assim, eu acho que são os 2 programas de maior audiência da Globo Internacional. E eu ficava pensando assim, meu Deus, eu não tinha nenhuma experiência em TV. E aqui estou eu produzindo os 2 programas de maior audiência do canal, né? Do canal internacional. Falou assim, Beijo, amigas. aí Beijo, eu pensava, professor. Você pegou. Agora é hora de você virar para aquele professor e fazer assim, ó. um dia eu contei essa história para o Lucas e o Lucas me falou assim, esse professor sabe o que você anda fazendo? Ele falou assim, você devia mandar um e-mail para ele contar. O Lucas Mendes me falou isso. Ele falou assim, você devia contar para esse seu professor o que você anda fazendo. Eu falei, apoio. Eu super apoio. Talvez eu faça isso. E é engraçado. Eu acho que isso ficou tanto na minha cabeça que eu acho que é até um estímulo para você provar que ele estava errado, né? Ó, você estava errado. Professor, se você estiver assistindo, ó, você estava errado, tá? Na verdade, vamos mudar. Ele era um ator, né? Ele era um ator que falou essa merda, né? Porque ele sabia que você ia usar isso como gatilho pro resto da vida, entendeu? Pois é, Você não é pois uma é. má pessoa. Não, ele é uma má pessoa. E aí, enfim, comecei a produzir o Globo Notícias Américas, que é um trabalho também que eu tenho muito orgulho de fazer, que é um programa muito importante para a comunidade, pelo conteúdo que a gente oferece, pelas informações que são muito importantes assim para o imigrante, né, que vive aqui nos Estados Unidos e que vive nos outros países. Então, eu trabalho realmente, e que eu aprendi outras coisas, né, porque a gente não é porque eu já produzi o Manhattan que era a mesma coisa. Então, eu tive que aprender muitas outras coisas nesse novo programa, por ele ter uma dinâmica e um formato diferente de Manhattan. Então, comecei a produzir esse programa, assim, feliz da vida. A Mila, né, que é a apresentadora do programa, também me segue no Vem para Nova York. O Vem para Nova York é um blog que acabou, um Instagram que acabou crescendo muito. E ele tem a participação especial do meu super amigo Pedro Andrade, que ele colabora toda sexta-feira. Agora na quarentena a gente não está fazendo, mas a gente está fazendo e depois passar, vamos voltar. Toda sexta-feira é uma dica do Pedro Andrade, que é um dos meus melhores amigos aqui em Nova York, um dos meus maiores incentivadores também. E por causa do Pedro, meu blog acabou conquistando muita popularidade. E muita gente começou a me seguir. E o Pedro falava para mim, você tem que fazer stories, você tem que aparecer, as pessoas têm que saber quem está por trás Vem para Nova York. E eu sempre fui muito tímida com essa coisa de aparecer, de estar nas câmeras. Eu falava, ai, Pedro, não quero, tenho vergonha, não sei o que. Ele falava, não, as pessoas precisam saber quem é você, quem é que faz esse trabalho, que é tão bacana e você já tem tantos seguidores e ninguém nem sabe quem você é. E eu comecei a fazer os stories. No início, eu fazia uns 10 para sair um. Aí depois, com o tempo, eu fui me acostumando, fui fazendo, as pessoas começaram a me reconhecer na rua por causa do meu Instagram, né? Porque tem sempre muito turista aqui, então as pessoas vinham, sigo você, pedia para tirar foto. E as pessoas e eu comecei a ficar um pouco mais à vontade fazendo os stories. A Mila, né, que é a minha chefe, que é a apresentadora do programa, ela me segue também. E um dia ela virou para mim e falou assim, você tá tão bem nos seus stories, você fica tão bem na câmera, vamos fazer um teste? Você não quer fazer nada? Faz uma matéria para o programa. Deus me livre, Mila, nem me fala, pelo amor de Deus, que eu tenho pavor de câmera. Não quero, não. Não, fica à vontade. Quando você quiser fazer uma matéria para a gente, você pode fazer.
eu queria testar você na câmera. E eu pensava, meu Deus, eu falava, tá bom, qualquer hora. Mas, né, nunca pensei seriamente no assunto. Até que um dia a Mila precisava fazer uma entrevista e ela não ia estar aqui no dia que o entrevistado estaria em Nova York e ele já ia embora tipo, no dia seguinte. Ela virou para mim e falou assim, Rogéria, você vai precisar fazer essa entrevista para mim, porque a gente tem que fazer essa entrevista e eu não vou estar aqui. Então, assim, sobrou para você vai ter que fazer. A minha vontade de chorar. Eu falei, eu não quero fazer, não. Eu falei, quer saber? Eu já tenho feito tanta coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu falei, se eu treinar, eu já tenho feito os meus stories mesmo. Eu acho que eu ter feito essa experiência no meu Instagram, tão sem compromisso, porque eu sabia assim, depois, mesmo que eu falasse besteira, depois de 24 horas, ia sumir tudo. Então, eu fui me arriscando mais nos meus stories, eu fui ficando mais confortável. E aí eu falei, tá bom, Mila, eu vou me preparar. Daí eu me preparei, estudei bastante, pensei nas perguntas, conversei com ela, pedi dicas, né? Mila, mas como é que faz? Para que câmera que eu olho? Como é que eu reajo com o entrevistado? E ela me deu todas as dicas. A Mila, assim, é outra, assim, super incentivadora dos meus projetos, dos meus trabalhos aqui. Eu falei, vou fazer então. Eu tremia mais Clara Verde, mas eu plena, todo mundo achando que eu estava super, né, tranquila, e eu assim, muito nervosa. Fiz a entrevista e ficou muito legal, assim, depois eu assisti, eu não me envergonho, eu achei que, eu sei, assim, pela experiência que eu tinha, pelo estágio negro que eu estava, né, eu estava fazendo isso pela primeira vez, eu fiquei satisfeita com o resultado. Eu falei, eu não passei vergonha, eu acho que eu fiz um trabalho digno na TV. E aí eu comecei a falar, mais uma coisa que eu posso fazer, né? Aí eu comecei a fazer matérias para o programa como repórter. Comecei a fazer outras entrevistas. E aí eu já fiz várias entrevistas, assim, até com pessoas com quem eu ficava muito nervosa, porque eram ídolos, tipo Alceu Valença, que é um super ídolo meu. Entrevistei a Alceu Valença, entrevistei Elba Ramalho. Então, essas celebridades que vêm para cá, a gente acaba entrevistando lá no estúdio da Globo. Então, com isso, eu acabei tendo uma experiência também numa área que eu também nunca tinha considerado, né? Que é como apresentadora de TV, estando na frente das câmeras. E se alguém me falasse que um dia eu ia fazer isso, eu ia rir, porque eu era o tipo de pessoa que fugia do tio com a câmera na festinha de aniversário, sabe? Eu não queria nem ser filmada naquele momento. Eu sempre tive muita vergonha, assim, sempre fui muito tímida com isso. E aí eu também tive essas experiências, né, na frente da TV, então já tenho outros projetos para a TV também, que agora, né, que eu estou estudando e estou pensando em outros projetos, eu como apresentadora. Então, assim, olha como foi desmembrando e Sim. como foi... e como a gente não sabe do que é capaz até que a gente começa a se testar. E aí o que eu aprendi é que, assim, na hora que eu parei de dizer não, por causa de medo e por causa de insegurança, eu fui descobrindo outras capacidades que eu tinha e que eu nunca imaginei que eu tivesse, assim, essas habilidades, ou pelo menos, eu não estou dizendo que eu sou sensacional ou super talentosa no que eu faço, mas eu estou dizendo, assim, que para eu fazer essas coisas, eu tive que passar por muitos obstáculos que eu mesma me colocava. Eu acho que antes de serem desafios profissionais, eram desafios pessoais para mim. Porque só quem me conhece muito bem sabe o quanto estar na frente de uma câmera para mim era complicado e era desafiador. Porque eu sempre tive muita vergonha. E aí a gente vai vendo, e a gente vai perdendo medo. E a gente vai dando passinhos um pouco mais largos. E a gente vai se desafiando mais, se colocando novas metas. E aí eu fui, sabe, procurando, e hoje eu estou super curiosa, assim, eu estou sempre esperando assim, e agora? O que eu vou fazer daqui para frente? Qual vai ser o próximo desafio? Porque eu vejo que, assim, a gente se limita, né? Quando a gente pega o diploma, né? Quando eu paro e penso assim, o meu diploma de propaganda, e que eu não poderia fazer nada além disso, eu mesma me limitava, eu mesma colocava as minhas cerquinhas e que impediam o meu crescimento. E quando você se dá conta, eu sempre falo, a primeira transição é sempre a mais difícil. E depois que você faz a primeira, você perde o medo de fazer as outras. E você fica até um pouquinho viciadinho em fazer, né? Vamos falar a real? Porque a sensação de frio na barriga é gostosa, né?
E daí você fala assim, nossa, já faz tanto tempo que eu tô só fazendo essas coisas, quando que eu vou fazer alguma coisa nova? E aí, e pensando nessas coisas de fazer... Ah, e nesse meio tempo também, o Pedro Andrade, ele tinha um livro, O Melhor Guia de Nova York, que ele lançou em 2012. Que eu E tenho aí, essa versão, hein? Essa versão eu tenho. exatamente, que foi um sucesso de vendas e tal. E um dia o Pedro me chamou para conversar e falou assim, olha, eu recebi a proposta para fazer a atualização do meu livro, só que o Pedro é cheio de projetos, ele faz 1000 coisas também, ele falou assim, eu queria te perguntar se você pode me ajudar a escrever esse livro e fazendo essa atualização para mim, fazendo a pesquisa, né, das coisas novas e tal. E aí eu falei, claro, claro, como que eu vou recusar, né, um convite desse, tanto profissional quanto por ser um projeto junto com, né, sabe, um dos meus melhores amigos. E eu sabia o quanto era importante para ele e o quanto isso seria importante para mim também, né, que é você participar da concepção de um livro é uma coisa incrível também. Eu sempre tive vontade de escrever livro, mas eu nunca parei realmente, sentei e comecei. Eu tenho vários projetos de livros iniciados que eu nunca levei à frente. Mas quando você faz você aceita uma proposta dessa, aí você que tem um contrato assinado, com deadline, com tudo isso, sabe, com a editora esperando você entregar os capítulos, muda de figura. Então, quando ele me convidou para participar dessa atualização, eu fiquei super feliz e muito honrada também. E a gente ajudei o Pedro a escrever esse livro, que agora está completando 1 ano de lançamento, e também foi best-seller, tipo, horas de noite de autógrafo, filas, virando quarteirão, que também foi um grande sucesso, que também foi uma outra, para mim também foi uma outra conquista da qual eu me honro bastante, assim, de ter feito parte, e foi um trabalho muito grande, assim, foi muito difícil fazer essa atualização, porque Nova York é uma cidade que as coisas estão sempre abrindo e fechando. Então, foi muito bacana ter feito parte desse projeto com o Pedro. Foi realmente uma alegria participar e fazer tudo isso. Então, é isso, as coisas vão aparecendo e você começa a perder o medo de aceitar Gosto de essas... dizer sim, né? De falar, É, vamos, só vamos, né? aí você fala assim, pô, não tem tempo sim, a gente arranja. E quanto mais você faz, mais você quer fazer, né? Exato, Eu exato. acho que Bom, e assim, deixa eu ver se eu entendi então, né? Vou só para me atualizar. Você hoje é produtora de 2 programas que não são pequenos, que são coisas muito grandes. É empreendedora no Vem para Nova York, que querendo ou não começou como uma ideia ali, mas virou um negócio, né? Virou uma plataforma, um Instagram, enfim, com baita engajamento, com baita conteúdo legal. E, além disso, se colocou nesse projeto aí do livro também, que essa edição ainda está rolando, né? que tá vendo agora. Legal. Sou correspondente da 89 FM, a Rádio Rock, aqui em Nova York. Ou seja, ela vai tirando coisas, né? Eu escrevo matérias para 89 também, coberturas de shows, de eventos que acontecem aqui, também colaboro. O pessoal da 89 é muito bacana. Que legal. Então, e uma das coisas que foi muito legal que acontece aqui, que às vezes eu tenho que fazer entrevistas, né, com artistas. E é outra coisa que você tem que falar. Ai, meu, tem que falar inglês. Porque quando você trabalha numa empresa brasileira, você fala português o tempo inteiro, mas ai, tem que falar inglês, sei o quê. Então, pela 89, entrevistei o Metallica, que lançou um CD depois de 8 anos sem lançar CD. Entrevistei o Metallica, entrevistei Jamie Foxx para Globo, entrevistei, sabe, o cara do 50 Tons de Cinza. E aí é muito maluco você pensar assim, gente, não acredito que isso está acontecendo na minha vida. Sabe, eu sentar na frente do Jamie Foxx, na frente do Metallica, pensando assim, gente, eu não acredito que eu tô aqui com Metallica, que eu vou entrevistar. Aí começa a passar um filme na sua cabeça, sabe? Você fala assim, gente, olha isso, olha as viradas que a vida vai dando e vai te surpreendendo, né? E até hoje, assim, eu falo assim, essa minha vida louca, porque até eu acho, eu dou risada às vezes das coisas que acontecem. Falo assim, ai, gente, não dá pra acreditar essas coisas que acontecem comigo. Não, e assim, você deixa de ser só um espectador, né? Você vira protagonista, você tá ali no fervo, né, do negócio. É. Pois é. E aí eu acho que é isso, assim, a gente vai perdendo o medo de se arriscar nas coisas novas, porque a gente vê que nada pode, o máximo que pode acontecer é não dar certo, e aí se não dá certo, alguma coisa você vai aprender, alguma coisa você aprendeu Com ali da certeza. experiência, toca para a próxima, e na próxima, quem sabe, o que você, né, não deu certo na primeira vai dar certo na segunda, vai dar certo na outra.
Então, eu acho que é isso, assim, a gente tem que perder o medo e meter as caras, né? E fazer. E pegar aquela coragem que às vezes não existe e ir embora, né? Assim, eu acho muito legal, Rogéria, porque essa coisa da transição de carreira depois dos 40, né? É uma coisa que, cara, muita gente tem medo, mas muita gente talvez precise passar por isso, né? Assim, seja pela situação econômica do Brasil, ou seja porque a pessoa tá com essa coisa dentro, essa vozinha interior. Nos outros vídeos, uma coisa que apareceu mais de uma vez foi a coisa assim de ouvir essa voz interior, né? Esses sinais, né? E não é porque você tem 40, se você tem 30, 40, 50, 60, 70 anos, que você tem que ser uma pessoa conformada, né? E Não. para mim, idade não existe mais, tá? Eu não sei se é um conceito certo ou se é errado, mas para mim, assim, cara, não, a gente acho que está no momento, né, do anti-ageísmo, né, assim, do anti-aging, né, e não com o creme que você passa na cara, mas com uma coisa moral do mundo, né, cara? Não tem mais essa coisa de idade. Olha uma foto de uma mulher de 40 ou 50 anos nos anos 60 e olha uma foto, né, o ícone é a Cláudia Raia hoje, né, de 50. Cláudia Raia, mano, de 50 anos, né, assim. Eu acho tão curioso, né, o movimento que teve agora no mercado de trabalho. Você vê CEOs com 32 anos, e aí você vê pessoas como eu, de 40 anos, querendo recomeçar e querendo aprender e aceitando estágios, né? Se sujeitando a fazer estágios, como as pessoas diriam, né? Você vai se sujeitar a isso? Eu me sujeitar, gente. Isso é uma sorte, assim, a Não gente é se poder sujeitar jamais, gente. fazer. O se sujeitar é uma crença, assim, só vai ser se sujeitar se você de fato não tiver opção, né? Se for por uma escolha sua, não é se sujeitar, é uma escolha, né? Não, e é um privilégio você poder fazer isso, né? E mesmo assim, em situações adversas, por exemplo, agora durante a pandemia, né? Estou trabalhando de casa. Felizmente, eu fui uma das que conseguiu manter o emprego, né? Porque os programas estão indo ao ar ainda e a gente está produzindo tudo de casa, né? Porque mais do que nunca a gente precisa Sim. produzir, porque a gente trabalha com informação. Então, estou trabalhando de casa esse tempo inteiro, até agora ainda, porque o escritório ainda não reabriu. E o que acontece? Assim, nesse período, muita gente se retraiu, e falou, ou perdeu o emprego, ou se retraiu. E nesse momento, eu aproveitei para estudar, para fazer cursos de coisas que eu estava interessada, de outras áreas que eu estava interessada. E no meio da pandemia, quando está todo mundo, né, retraindo, eu estou abrindo agora 2 novas empresas que são frutos dessa pandemia. A loucura, eu já não tenho nada para fazer, né? Aí ainda invento. Não, você já não tem 2 empregos, já não tem uma puta responsa, imagina. Vamos Eu já virar tenho empreendedor serial na pandemia, então. Não é, outra não é coisa só ser para empreendedor, fazer, né? tem que ser Então, tô... serial. não, a louca, as pessoas, como assim? Você não está em casa meditando? Eu falo, não, Não. eu estou meditando. E aí, o que acontece? Que agora, durante a pandemia, eu estou abrindo uma empresa de marketing digital no Brasil, que é fruto de de um estudo que eu tenho feito durante todos esses meses de pandemia com uma sócia no Brasil. A gente está se preparando, porque agora, o que a gente... E são coisas assim, das oportunidades que a gente viu desse novo mundo que está começando agora. Então, assim, agora as pessoas aprenderam que é possível você estudar à distância, que é possível você produzir à distância. Então, essa pandemia fez derrubar muitas crenças, né, que as pessoas Sim. tinham, que tudo tem que ser presencial, tudo tem que ser isso. Então, diante desse novo consumidor que está aberto a essas novidades, a essa comunicação à distância, aí eu estou abrindo com essa minha sócia no Brasil essa empresa de marketing digital, que é de lançamento de cursos online. Então, porque agora as pessoas entenderam que dá para fazer isso, né? Que você consegue aprender, que você consegue. Então, foi uma oportunidade que a gente viu na pandemia. Então, a gente está abrindo a gente acabou de abrir essa empresa de cursos digitais, cursos online. E aqui em Nova York, eu estou abrindo também, com o meu sócio, Fernando Andrade, uma produtora que é
como as fronteiras estão fechadas e ninguém está conseguindo vir para Nova York, a gente está produzindo para as empresas no Brasil, para as agências de publicidade, para as produtoras brasileiras, não só para as brasileiras, mas primordialmente para as brasileiras, que não estão conseguindo vir para Nova York para produzir. Então, a gente acabou, faz 15 dias, a gente filmou uma campanha grande aqui em Nova York para o Brasil. Então, ninguém pode vir, manda o job para a gente, que a gente faz aqui para vocês, a gente manda todo o material, manda filmagem, manda tudo. Que era uma coisa, abrir essa produtora já era uma coisa que a gente tinha na cabeça há algum tempo, só que com a pandemia a gente viu uma oportunidade aí também. Falar assim, poxa, as pessoas não conseguem vir, deixa o que a gente faz para elas. Então, mesmo nessas situações em que as pessoas estão reagindo para dentro, vamos olhar e ver o que essa situação está trazendo para a gente de oportunidade também, né? E agora é hora também de arriscar, porque o que a gente tem? A gente não tinha nada disso, mas a gente pode arriscar e fazer alguma coisa dar certo. Então, E essa coisa, né, das viagens de negócios serem impactadas, tal, cara, é uma baita ideia legal. Produtoras brasileiras que precisam fazer take, precisam produzir cena aí, cara, porra, é, né? Eu fico pensando, tem coisas que a gente pensa, por que a gente não pensou nisso antes, né? Esse é essa é uma coisa, porque talvez vocês sejam muito móveis, né? Pelo fato de vocês serem duas pessoas contando com uma equipe de talentos grande, uma produtora pequena como a minha consiga contratá-los, né? exatamente. Assim, a gente consegue, como a gente monta as equipes para cada job, então, assim, eu consigo adaptar para o seu budget, a gente consegue fazer uma coisa flexível, né? E eu acho que, assim, o que no início, né, da pandemia a gente não sabia como ia ficar, não sei o quê, que a gente deu uma paralisada, com o passar do tempo, a gente conseguiu enxergar, sabe, o outro lado da moeda, e pensar assim, não, isso não é ruim, isso vai ser bom pra gente. Porque olha aí a oportunidade que a gente tem. Sim. Então, no início, a gente segurou tudo, falou, parou, vamos esperar, na hora que passar tudo isso, a gente retoma os planos. Ah, não, aí que está a nossa oportunidade. Olha, ninguém pode vir, sem, sabe, fronteira fechada, ninguém consegue vir para cá e a gente já está aqui. Os profissionais estão aqui, os câmeras estão aqui, está todo mundo aqui. Agora o que a gente tem que fazer? Então, é pensar que mesmo em situações adversas, se a gente conseguir ter um prisma positivo e tentar vasculhar, sempre tem alguma coisa que realmente faz o negócio funcionar e viabiliza, né, as novas ideias. E é o que eu digo, assim, é isso. Depois que você perde o medo de arriscar, fala, vamos arriscar. Se não der certo, não deu certo. Ó, e assim, vou te falar uma coisa, Rogéria, né? Você sabe que eu gosto muito de Nova York. Acho que não moraria aí, né? Porque tem um lado da cidade, né? E a gente conversou muito sobre isso, que é muito cruel, né? As pessoas acham assim, igual o fetiche do publicitário, o fetiche de morar em Nova York, que as pessoas não entendem como a cidade é cruel, é suja, é cheia de desigualdade, né? É um lugar muito louco, né? É um lugar incrível, que eu sou apaixonada. Se pudesse, todo mês eu ia, né? Mas morar já é para gente muito forte, né? E que entende, né? Que não é o olhar do turista, né? É um olhar cotidiano que não é simples, né? Nova York realmente é um leão por dia, né? Porque aqui está todo mundo sempre disposto a fazer qualquer coisa para ter um lugar ao sol. Então a gente tem que estar sempre ali, sempre ali, sempre ali, em cima das coisas e provando por que a gente está aqui, né? Porque em Nova York ninguém vem assim, ao contrário de Santos, que muita gente se aposenta e vai morar em Santos, ninguém se aposenta e vem morar em Nova York. As pessoas estão aqui para dar o sangue e para conquistar a coisa. As pessoas, todo mundo que está aqui tem um objetivo, né? Que é vencer na vida, que é estar bem. Então, Nova York não é uma cidade realmente com um perfil fácil, né? Por mais que as pessoas falem assim, eu amo Nova York, mas é muito diferente morar aqui do que passar uma semana a passeio, por exemplo. Eu assim, sigo no meu amor platônico, tá? Porque, puta, o dia de casar eu sei que não ia dar certo, sabe? Não é uma cidade fofinha, né? É uma cidade bem árida, né? Diga-se de passagem. Mas é um lugar assim, né? Que se você consegue se virar no meio desse caos, é sinal que alguma coisa, algum talento gigantesco você tem, né? Mas é o que diz a música, né? If you can make it there, you can make it anywhere. Porque se você consegue sobreviver em Nova York, você sobrevive em qualquer lugar, porque Nova York vai criando uma casca na gente, sabe? No começo você chega aqui, o povo te tratando com patada, assim,
Aí eu, ai, você é meio sensível. Com o tempo é você que tá dando patada também, o povo te dá patada e as pessoas viram assim, nossa, como a pessoa foi grossa com você. Falou, ai, nem percebi. Nem percebi. Porque você vai acostumando, você vai entrando no ritmo da cidade. Isso não quer dizer que a gente tem que se endurecer, pelo contrário. Mas só a gente vai criando uma casca que a gente não se abala mais, sabe? Com essas coisas e não leva nada pro pessoal, não. Mas esse é um ritmo que a cidade te impõe. Exato. Esse é um ponto bem interessante. E, Rogéria, caminhando para o fim do nosso vídeo, eu ficaria aqui o dia inteiro conversando com você, mas sei que você deve ter uma agenda maluca aí, né? Eu queria... você já deu muita dica legal, eu acho que você é um baita exemplo de transição de carreira depois dos 40, né? Eu acho que, no caso das suas 3 dicas, eu queria direcionar para esse público, assim. Quem está prestes a completar 40 anos como eu, daqui a 2 anos eu completo 40 anos, ou quem acabou de fazer 40 anos, se viu nessa situação de pandemia, ou perdeu o emprego, ou está assim, caraca, já estou ouvindo aquela vozinha de que eu preciso fazer alguma coisa que me realize. O que você diz para essas pessoas? Eu acho, a primeira coisa que eu diria é não tenha medo, né? É o que eu digo, no começo pode parecer muito apavorante, mas depois que você faz, você vê assim, que não era assim, sabe, um bicho, sabe, de 7 cabeças, e você vai se sentir muito orgulhoso por ter tido coragem de fazer aquilo. Mesmo que no momento não gere o resultado que você espera, porque as coisas todas, elas levam tempo para amadurecer, né, o aprendizado todo, né, demora, mas assim, não tenha medo de dar o primeiro passo, porque depois que você faz esse primeiro movimento, os outros vêm na sequência. E aí parece que as coisas vão, sabe, o universo vai conspirando e as coisas vão acontecendo para te guiar para o seu caminho. A segunda coisa que eu diria é assim, escolha alguma coisa que te faça feliz. Porque você não vai fazer um esforço danado desse, né, de sair da sua zona de conforto, porque dói sair da zona de conforto, né? Por mais que ela não seja muito benéfica para a gente, dói a gente sair dessa zona de conforto. Então, você não vai fazer um esforço tão grande por qualquer coisa. Então, escolha bem o caminho que você vai seguir. Escolha alguma coisa que te faça feliz. Porque você está feliz com o que você faz, é uma satisfação tão grande, assim, você se sente tão completo que daí você vai saber apreciar cada pequena conquista, porque cada uma delas vai te trazer alegria. Porque quando você faz uma coisa focada, por exemplo, no dinheiro, você não vai ter essa paciência para o processo. Você vai estar aprendendo um negócio e fala assim, ai, mas eu ainda não estou ganhando dinheiro. Ai, mas eu ainda não estou ganhando dinheiro. Então, você não vai curtir o processo, o caminhar, sabe? Tudo que você vai aprender, as lições pelas quais você vai passar, você não vai ter essa sabedoria de enxergar tudo isso. Então, escolha alguma coisa que te faça feliz, né? E outra coisa assim, é a gente ser gentil com a gente mesmo, sabe? É a gente não, sabe? Tenha humildade para dizer que não sabe. Tenha humildade para saber que você está começando do zero, como quando você tinha 18 anos, quando você tinha 22 anos, só que muito mais sábio. Então, assim, não tenha vergonha de perguntar, de dizer que não sabe, de ir atrás de aprendizado. Eu fui fazer cursos, quando eu percebi assim, eu não estou entendendo direito isso aqui, eu acho que eu tinha que ter mais conhecimento disso daqui. Eu fui atrás de curso, tem tanto curso online hoje disponível, de tudo que a gente quiser. Então, assim, tenha humildade e seja gentil com você nesse processo. Você pode demorar um pouco mais para aprender, você pode não ser tão ágil quanto você quiser, ou, pelo contrário, você pode descobrir uma vocação que você nem sabia que você tinha e você vai virar um gênio no que você fizer. Mas seja gentil. Se permita errar, se permita ter dúvidas, se permita compartilhar com as pessoas a sua fragilidade mas não tenha medo e acredite, assim, eu acho que a gente está aqui para ser feliz, sabe, Lud? Eu acho que depois a gente passa tanto tempo assim, é lógico, durante muitos anos eu não estou cuspindo no prato que eu comi, porque a propaganda me trouxe muita satisfação, me trouxe muitas alegrias, a ponto de eu ser uma pessoa totalmente dedicada à minha carreira durante muitos anos, sabe, de eu não ter vida pessoal, assim, porque eu era muito focada na minha carreira. E foi, durante muitos anos, fonte de muita alegria para mim, de muita satisfação, de muito orgulho do que eu fiz, sabe, da trajetória que eu escrevi, sabe, do caminho que eu percorri.
Só que a partir de um determinado ponto, aquilo não me fazia mais feliz. E eu acho que durante muito tempo aquilo me atormentou, porque eu sentia que aquele tormento, a escolha que eu fiz quando eu tinha 18 anos, virou uma bola de ferro no meu pé, sabe? Eu achar que eu tinha que morrer publicitária agarrada no meu diploma. E para mim isso era muito difícil aceitar. Eu acho que a parte mais dolorosa do processo é você admitir para você mesmo que você não está mais feliz com o que você faz. Sim. Porque há não sei quantos anos atrás eu fiz o compromisso, eu tive um compromisso com a carreira, mas eu era outra pessoa. Eu não tinha a vivência que eu tenho hoje. E hoje eu vejo o mundo de um jeito diferente. E hoje eu vejo que eu já dei a minha contribuição para a propaganda e tá bom. E assim, dá licença, eu posso querer mudar de ideia. E aí eu acho que essa foi uma parte também muito difícil, muito dolorosa para mim. Eu admiti que eu não era mais feliz com o que eu fazia. E aí, só que eu não sabia o que eu queria fazer. Isso é um outro tormento. Você saber que você não quer mais fazer aquilo, mas você não sabe ainda o que você quer fazer. Isso também é uma coisa que atormenta muito a gente. Eu falava assim, gente, eu não quero mais propaganda, mas eu não sei o que eu quero. Porque eu não consegui enxergar nenhuma outra vocação em mim. Eu não consegui, eu fiquei tão acostumada a só criar, né? E para publicidade que eu não consegui enxergar outras habilidades ou outras coisas que eu gostasse. Então isso também é uma coisa que é muito difícil para a gente internalizar. Então pare, se questione, escreva um diário, se pergunte, tenha olhos curiosos. Tem tantas novas coisas hoje surgindo. O que te faria feliz? O que te interessa? O que você pode reunir? O conhecimento que você já tem da sua profissão atual e que pode ser útil numa nova carreira. Pega todos esses pontos assim e vai juntando. E uma hora você vai ter a resposta. Eu lembro que essa coisa da produção, que nunca tinha me passado pela cabeça, me veio numa noite de insônia, que eu estava deitada pensando, gente, o que eu quero fazer na minha vida? O que eu posso fazer? Aí eu pensei, eu falei, gente, Manhattan grava sextas, eu não estou trabalhando às sextas, eu podia aprender alguma outra coisa. Eu nem achava que esse seria o meu destino final. Mas eu achei que o fato de eu estar aprendendo alguma outra coisa podia abrir minha cabeça para outras coisas. Com certeza. Então, eu acho que a gente tem que estar atento para os nossos sentimentos. Eu acho que a gente poder fazer isso numa idade mais madura é muito bacana, né? Porque a gente se conhece muito melhor do que quando você tem que fazer uma escolha profissional quando você tem 17, 18 anos. Sob uma pressão, às vezes, que não é sua, é social, né? A gente nem sabe direito quem a gente é com essa idade e tem que fazer uma escolha para o resto da vida e depois a gente se sente refém dessa escolha. Com certeza. E a vida não é isso. Eu acho que esse é um olhar também que Nova York me deu. Porque no Brasil eu vejo muito essa cobrança, assim. Então, você quer fazer isso, mas onde você fez MBA? Que faculdade você fez? Quantas línguas você fala? Então, tem todo sabe, uma etiqueta, um protocolo que aqui em Nova York não tem muito disso. Aqui as pessoas viram e falam assim, pô, eu queria trabalhar aí com você nesse seu projeto, não sei o que, você tá afim? Você gosta disso? Gosta? Então vem. Ninguém te pergunta onde você fez MBA, se você tem MBA, quantas línguas você fala. Ninguém. A pessoa, você tá afim de fazer? Então vem. É mais um alinhamento de valores e você ser um doer, né? Acho que a cultura do doer é muito incrível aí. Exatamente. E eu acho que essa visão que Nova York me deu do fazer também me deixou mais livre para eu percorrer uma coisa que eu sabia que não era o que estava no meu diploma, que eu sabia que eu não tinha uma formação acadêmica para o que eu faço hoje. Sim. Mas o fazer me trouxe o saber, né? Então eu fui aprendendo com o tempo e hoje eu me sinto mais confortável em dizer que eu sou produtora de TV. Coisa do Manhattan Connection. Coisa que no início eu ficava assim, com vergonha, assim. E as pessoas falavam assim, Rogéria, seu nome está no crédito do programa. Como que você fica com vergonha de falar que você é? Eu falo, eu não sei, porque eu não me sinto preparada, eu não me sinto, sei lá, realmente merecedora desse título. Mas, na verdade, é tudo coisa da nossa cabeça, gente. Quem faz, isso, fazer é o que interessa. Agora, qual foi o seu caminho? Qual foi o seu background? Nada disso, a sua bagagem. O que importa é você entregar o que você se compromete a fazer. E Rogério, uma coisa que me chama muita atenção na tua história e na tua personalidade também, a forma como você trata o outro, é assim,
é a tua generosidade e essa generosidade que aparece, né, o tempo inteiro na tua história, da forma que você conta, seja o Pedro, seja a Mila, né, cara, gente generosa atrai gente generosa e assim, acho que você ter obtido a confiança, né, e a generosidade dessas pessoas é porque você é uma pessoa muito generosa, ponto. Assim, desde a primeira vez que a gente se falou, vamos lá, que legal, né, um entusiasmo nativo, né, que é um elemento muito muito valioso também. Eu acho que a gente, né, a gente dá, a gente recebe, eu acho que é tudo troca, eu acho a Mila, todas essas pessoas, eu sou muito grata a todas essas pessoas, sabe, que cruzaram meu caminho, que ainda estão nele e que estão do meu lado sempre me incentivando. Elas mesmas não têm ideia do papel que elas exerceram na minha trajetória, né? O quanto elas são. E eu não perco uma oportunidade de agradecer essas pessoas, porque elas realmente foram importantes. E da mesma forma que eu recebi, e eu sempre falo que às vezes o nosso pouquinho é tanto para outra pessoa. Então, às vezes, um estímulo, uma coisa que você possa fazer e que não te custa nada, e que é um pouquinho, muda a vida de outra pessoa. Eu falo, quando a Angélica falou para mim assim, não, você dá conta. Ela não tinha ideia que ela estava mudando a minha vida, que ela estava mudando, sabe, o rumo da minha carreira. E talvez para ela nem fosse nada. Se fosse assim, ah, não, essa menina sabe fazer. Vamos ajudar, vamos dar uma chance para ela aqui. E na verdade eles estavam mudando minha vida, né? Então a gente não tem ideia do quanto o nosso pouco pode se transformar em muito para alguém, né? Então, por isso que eu sempre estou disposta a conversar, a compartilhar a minha experiência, porque realmente... E também, e é outra coisa também, Lud, que às vezes as pessoas falam assim, ah, sua história é incrível. E eu fico pensando assim, eu não planejei nada disso. Eu fui fazendo, as coisas foram acontecendo, eu fui aceitando, eu fui aproveitando as oportunidades, eu não fui pensando assim, uau, que coisa incrível eu estou fazendo para minha carreira, ai, minha vida agora eu vou virar uma celebridade. Nunca foi com isso, nunca foi nesse espírito e nunca foi com esse o foco. Foi assim, ai, que legal eu ter essa experiência, acho que eu vou fazer. E quando eu olhei para trás, eu tinha caminhado tanto, né? Mas sem realmente pensar no que eu estava fazendo, eu estava realmente só aproveitando as oportunidades de me enriquecer como profissional, como pessoa, de passar por experiências que eu não tinha vivido ainda. Então, quando a gente vai saboreando cada passo, a construção é mais sólida, né? E você vai ter mais certeza do que você está fazendo. Com certeza. Rogério, eu quero agradecer demais o seu tempo, esse papo. Eu agradeço. Matar das saudades, mesmo que o conteúdo esteja sendo todo gravado, acho que foi uma forma da gente matar saudades. A última vez que a gente se viu foi em dezembro. Foi em dezembro ou foi em janeiro? Foi em janeiro, eu acho, em Santos. Janeiro desse ano, né? Você veio para o Brasil e a gente ia em outubro em Nova York, conseguiu se ver em dezembro, que foi sempre muito divertido. Gente, a Rogéria é muito animada. Cola nela, acompanha lá o vídeo da Nova York, vocês vão ver o nível de animação da mulher, cara. É maravilhoso. Trabalho feito louco, work hard, play hard. Play harder, né? Entendo. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui. Eu acho que ter você como referência de transição de carreira perto ali dos 40 anos, depois dos 40, acho que vai inspirar muita gente aí que está passando por essa fase. Queria pedir para você que está assistindo, seguir o Vem para Nova York, para se inspirar da próxima vez que você for para lá, que a Rogéria também tem dicas incríveis. Ela levou a gente no restaurante peruano, minha gente. Bom, barato, delicioso, divertido. Só fica essa dica aí, que tem muita coisa legal lá. Para você assinar o canal do TIP aqui, deixar o seu joinha para esse vídeo alcançar o máximo de pessoas possíveis que estão fazendo transição de carreira e também para ativar as notificações. Rogéria, muito obrigada de coração. Eu agradeço e dizer assim, que eu mudei e graças a Deus continuo mudando, porque a gente é isso, né? É a mudança constante, é o aprimoramento constante e a gente está sempre pode ter uma melhor versão. E é isso que a gente tem que ter como foco. Ter sempre a nossa melhor versão. Perfeito. E ela existe, gente. Existe mesmo. Existe, estamos todos nós batalhando para isso. Inclusive quem tem sucesso, quem não tem sucesso, estamos todos nessa jornada. Obrigada, Lud. Obrigadão mesmo. Já te disse, mas agora eu quero falar para todo mundo ver que a Lud é uma mulher incrível.
empreendedora, corajosa, mete as caras, faz. Eu falo, essa mulher não existe, viu? Essa mulher não Nada. existe. Estou em Então, processo e estou aprendendo muito, muito com todo mundo que eu estou conversando aqui nessa série. Me identifico muito, 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 né? Apesar da gente ter tido começos muito diferentes, né? Assim, eu me identifico muito com essa sua história e dessa coisa do não importa o que eu já fiz na vida, deixa eu estagiar com você, tipo, me adota, me ensina. Eu me identifico muito, muito, muito com esse comportamento. Rogéria, um dia eu quero estagiar na sua produtora, tá bom? Combinado? Fazer esse pacto bem-vinda. publicamente. Será muito bem-vinda. Você é sua assistente de produção, tá bom? E depois a gente sai para beber. Com, com certeza. Ai, obrigada, Lud. Obrigadão, Rogéria. Pessoal, até o próximo vídeo. Obrigada, pessoal. Obrigada a quem teve paciência de ouvir até agora. Não, minha filha, foi delicioso. Beijo.